né? Cotejando uma abordagem literária nos estudos regionais do ensino fundamental e médio, a partir disso, das informações que o professor Carlos Augusto, né, trabalha com os romances, com os contos que ele escolheu e que estão presentes nessa obra que ele analisa com maestria. Neste livro, publicado pelo Territorial, da professora Maria Adélia, é uma coletânea de artigos, entre os quais um artigo que ele, uma conferência que ele fez aqui na Semagel de 2001, Geografia Sempre. A sua afirmação, né, a sua crença, a sua perspectiva e seus créditos com relação ao homem e a seus mundos. Ao homem e seus mundos. Porque tem sido essa, né, uma das características que o preocupa em termos de trabalhar, né, em termos de discutir e em termos de sistematizar, né, o papel, a trajetória e o sentido da existência humana e as suas relações com o que é o mundo. Aliás, no Cristal e a Chama, outro livro recentemente publicado pela Ampeg, infelizmente o volume 2 ainda não saiu, e o volume 1 eu tentei várias vezes trazer aqui para vender, infelizmente não nos mandaram, mas felizmente em março, no dia fatídico, 25 de março, quando houve a revolta do Bosque, nós estávamos lançando uma reunião lá no departamento, organizada pelo professor Messias. O Cristal e a Chama é um belo livro, é uma bela reflexão em torno da relação arte e ciência. Isso mostra-nos perfeitamente toda uma bagagem, toda uma riqueza para além dos meros conteúdos da disciplina. Daí porque, para mim, ele é o sábio da geografia. Bom, eu fiz questão também de mencionar, de trazer esta síntese, né, do que é essa coletânea que o professor Carlos Augusto buscou sistematizar, toda uma trajetória que ele foi construindo em torno da sua experiência e da sua origem, e que ele produziu, né, essa obra em que dois tomos, dois conjuntos de tomos. O primeiro, que é o Tempo de Balaio, que é esta capa que está, e o segundo, a segunda parte, que abrange a Rua da Glória e aqueles outros 4 temas, onde ele faz um estudo autobiográfico, mas não apenas sua biografia, mas relacionando o papel que a sua família, que as relações do Piauí com o Brasil e com o mundo, né, permitiram e permitem a ele explicar o que é o Piauí, que muitas das vezes, assim como outros estados do Nordeste, para o Centro-Sul é visto como uma coisa menor. A riqueza de muito do que pode se falar sobre o Brasil, e o Brasil do século XIX e começo do século XX, pode-se buscar a partir de uma leitura tem-centrada por essa obra do mestre. Bom, aqui agora eu quero mostrar algumas fotos para tentar enxugar um pouco essa minha fala, porque eu acho que ele tem muito mais a dizer do que eu estou aqui fazendo ovações. Aqui são algumas fotos do ano passado, quando o professor Carlos Augusto esteve aqui, como eu falei, no seu aniversário, no dia 23 de março, dia do aniversário de Carlos. E o ano passado, nos seus 86 anos, né, entre alguns amigos, entre alguns momentos, porque ele sempre tem momentos com vários grupos de pessoas, com vários amigos a comemorar. E aqui eu quero trazer algumas imagens recentes que eu acho que completam, né, muito bem esse esforço que eu tentei trazer para essa ocasião. Foi em Maceió, há 2 semanas atrás, né, quando lá nos encontramos, e que ele também foi homenageado na Universidade Federal de Alagoas, no primeiro Seminário Nacional de Geografia Econômica e Social, e que também naquela ocasião se fazia homenagem aos 100 anos do professor Inácio Rangel. O professor com o Messias, uma foto dando escura no nosso café da manhã, com o professor Armênio, professor auxiliadora, e já um dos privilégios, esse aqui é o bacana, um dos privilégios que eu tive, em alguns momentos, sair com ele em alguns lugares, e lá em Maceió não foi diferente. E aqui eu fiz questão de registrar também esse momento, inclusive, né, ele incorporando a figura do reizado alagoano. Bom, era isso que eu queria, de um certo modo, sintetizar
eu acho que eu tentei, e na medida do possível, né, trouxe para vocês um pouco do tanto do que representa o nosso mestre, e agora nós temos aqui o vivo. Então, eu convido a todos a saudar o professor, que vai fazer a sua fala, que o programa, os organizadores deixaram livre, mas que eu tentei mais ou menos dar uma ideia, de um depoimento acadêmico livre sobre sua trajetória e contribuição à geografia brasileira. Convido o professor Carlos Augusto, o nosso homenageado dessa manhã. Ainda bem que nós não combinamos nada, mas vai dar muito certo porque a ilustração que o Everton, meu grande amigo, apresentou, vai se ajustar com o que eu vou falar para vocês, que vai sair do padrão comum. O que eu queria falar era sobre o tempo e a vida da gente na prática da universidade, na ciência, na cultura. Então, eu queria mostrar que de 27 até agora, o ano em que nós estamos, são 87 anos de vida, o que significa que é um grande trajeto, muito além da esperança de vida brasileira, que é de 75. Eu já estou exorbitando e ainda permaneço aqui quando muita gente boa já se for, inclusive alunos que me dão essa mágoa de perder, é como perder filhos. Então, dentro desse segmento tão longo, dá para fazer um outro apanhado que não é exatamente o conteúdo geográfico da minha obra, mas mais ou menos a prática, a realização. Quando eu rotulo sempre que sou um aprendiz de geógrafo, é porque eu considero realmente uma limitação na vida humana a dar uma contribuição a uma ciência. Por isso é que eu acho que é interessante eu encaminhar esse trabalho. Bom, e a primeira coisa que eu destacaria é o seguinte, na vida da gente, quer dizer, eu quero mostrar que aos 18 anos, que é uma idade fundamental na vida de qualquer ser humano, é um ponto muito importante para mim, porque com 18 anos eu saio da minha terra, Teresina, para o Rio de Janeiro, onde eu vou enfrentar a vida. E desses 18 anos, vocês podem estar certos de que um mundo de circunstâncias da minha vida estão incorporados ali. Quer dizer, é o mundo dos 18 anos, quando a gente vai para entrar na maturidade, a gente passou e assimilou uma série de coisas, inclusive os traços fundamentais da personalidade. Eu digo, régua e compasso já estavam marcados quando eu vim, com 18 anos, para o Rio de Janeiro, que foi o maior choque na minha vida, o maior choque emocional. Eu vivi em Teresina 18 anos. Eu nunca fui a Fortaleza, nunca fui a São Luís, não conheci o mar. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a Segunda Guerra Mundial estava terminando, eu passei a enfrentar o maior choque que eu já tive na minha vida. Quer dizer,
do Rio de Janeiro para Paris ou para Nova York não teve nada comparado com aquele impacto do Rio de Janeiro. E depois, com 18 anos, eu vinha com toda a carga da formação básica. Quer dizer, eu tive uma infância felicíssima e tive uma adolescência infelicíssima. Meu pai, para mim, foi um verdadeiro padrasto. Eu perdoo, hoje em dia, não guardo mágoa, mas realmente ele me marcou muito. E o choque do Rio de Janeiro era isso, era ver uma cidade grande, enorme, comparada com a Teresina dos anos 40, que tinha uns 20 mil habitantes, né? E que eu não conhecia. Então eu chego nessa cidade grande, bonita, linda, eu nunca me cansei de explorar a beleza do Rio de Janeiro, quer dizer, andava de bonde, nunca li um jornal, nem nunca li um livro, porque sempre me fascinou a paisagem do Rio de Janeiro. Mas essa carga emotiva, quer dizer que eu já vim com os 18 anos, ficou como a primeira marca, a primeira decisão da minha vida. E vale a pena contar a vocês, porque inclusive nesse momento eu fiz uma coisa que às vezes a gente faz caçoada, não dá importância com os estudos de psicologia ou psicanálise, mas eu acho que é muito importante você acreditar em certas práticas, como por exemplo a orientação vocacional. Esse que está aqui, claro que quando eu cheguei, já era abril de 46, não havia mais tempo de fazer vestibular, nada. E no primeiro ano eu trabalhava, não podia me passar pela cabeça de tentar um vestibular. Eu tinha que gastar sapato no primeiro emprego que eu arranjei, que era de fazer cobrança. Trapichitari, uma companhia gaúcha que tinha um armazém no Cais do Porto, e eu saía, valeu muito para conhecer o centro, pelo menos o centro do Rio de Janeiro, batendo perna, gastando sapato, para fazer aquilo. Bom, vale a pena contar essa história. Como é que eu fui fazer orientação vocacional? Eu cheguei completamente tonto no Rio de Janeiro. Não sabia o que fazer. Eu digo, medicina, eu não ia, não tinha preparo suficiente para fazer e nem tinha temperamento para fazer. Isso é uma profissão que eu admiro, das mais fascinantes, mas que não era o meu caso. Eu não tenho condição de, com minha carga de problemas pessoais e tal, de fantasiar. Então, o destino me facilitou. Eu comecei no Rio, no meio daquela confusão, eu queria aproveitar a parte cultural fundamental. Eu frequentava os concertos da Escola Nacional de Música, eu procurava conhecer gente interessante nas livrarias, que eu nem podia comprar os livros, mas ficava vendo o que estava acontecendo. E numa das sessões da Escola Nacional de Música, que eu ia assistir, porque me educava, eu naquela época tinha o concerto no Teatro Municipal, eu ia. Nunca dei uma rata, ficava quieto, aprendia que entre um movimento de uma sinfonia, a outra não se aplaude, a gente fica quieto e só aplaude no final. Então, nesses recitais da Escola de Música, eu conheci um poeta português, que tem até um certo nome, não há necessidade de mencioná-lo aqui, que me fez amizade e me apresentou, e eu dizendo a ele que tinha muita vontade de conhecer música, eu não conhecia nada, só conhecia clave de sol. E ele disse, eu vou lhe apresentar uma família de gente
comprometida com música, e pode até lhe dar uma iniciação. E felizmente ele me apresentou a uma família brasileira típica, um almirante, Amâncio dos Santos, que era até uma coisa rara, que era um mulato que chegou como é que se diz? Hein? Isso. E então eu fiquei, a mulher dele era cearense, prima da Raquel de Queiroz, pianista e professora da Escola Nacional de Música. E tinha duas filhas que eram pianistas. Uma já era casada e a outra tinha feito curso de filosofia. E naquele momento que eles me conheceram, e ela, então, a senhora se propôs a me dar umas aulas de iniciação musical e piano, que eu tinha vontade de ver. Mas depois eu fui percebendo que a arte não era para mim, porque eu precisava trabalhar para sobreviver. O que me adiantava saber a pauta musical e poder tocar um pequeno prelúdio de Chopin, se eu não tinha piano e nem muito menos tinha dinheiro para me manter. Eu tinha que trabalhar, fazer minhas cobranças e isso fazia parte da minha vida. Mas essa convívio com essa família foi excelente para mim, me trataram muito bem e me apoiavam e eu fiquei muito feliz com isso. E acontece que uma das filhas, a professora Letícia Queiroz Santos, que tinha feito filosofia, curso de filosofia na Faculdade Nacional de Filosofia, e que estava fazendo um curso de orientação vocacional dirigida pelo famosíssimo espanhol Mírey Lopes. Então ela perguntou se eu não queria fazer. E eu disse que eu quero, eu estou meio desorientado, eu quero saber o que fazer. E então ela me fez todos os tipos de testes. Miocinético, o teste de Rocha, que era uma série de quadros, que apontava assim, uma empregada que abria a porta, olha, você interpretava assim. A empregada terminou o jantar e abriu a porta e estava anunciando para os donos da casa que o jantar já está servido. Outra pessoa já nervosa disse assim, uma mulher abriu a porta espantada porque ela tinha visto um crime. Quer dizer, essas coisas vão desnudando. Eu fiquei encantado, gostei muito. E no final de todo o curso, que foi longo, olha, era no mínimo uns 20 testes de personalidade. Quando acabou aquilo, ela deu o diagnóstico. Ela disse assim, olha, o seu caso, o que ficou bem flagrante é que você tem uma grande tendência, uma grande coisa para lidar com arte. Mas fica difícil, por exemplo, não tem, mesmo na Escola Nacional de Belas Artes, não tem um curso abrangente. Quer dizer, a Faculdade de Filosofia tem um curso de Geografia e História. E eu, como aluno do ginásio, sempre gostei das duas, tanto de Geografia como de História. A minha tortura era a matemática, que durante o ginásio inteiro eu nunca podia ir à praia porque eu ia fazer segunda época de matemática. E não foi que a matemática é uma coisa fundamental, mas foi por ordem do professor. Eu odiava o professor de matemática que me perseguiu do segundo ano do ginásio ao último do científico. Esse eu não perdoo nunca. Não perdoo nunca porque me afastou da matemática, que não tive nenhum problema na escola primária, que a minha professora lecionava matemática na escola da formação das professoras, na escola normal. Aí, e a gente, naquela época, no primário, a gente apanhava a professora e ia acompanhando a gente.
seguindo primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E a minha professora me adorava, e eu também adorava ela. Era uma solteirona muito simpática, que juntava os alunos para poupar tempo na casa dela. Trabalhos manuais não se fazia na escola, ia reunir na casa dela, bater prego daquelas quadras. A famosa era o caranguejo atracado no bumbum de uma menina, que a pessoa pintava aquilo e depois batia com prego, fazia todo um crespo. Mas isso fazia na casa dela, para poupar tempo. Então, foi essa circunstância que me levou já dizendo para a arte. Mas, então, como não tem um curso assim especializado, você vai fazer um curso de Geografia e História. Eu sempre gostei das duas disciplinas, e então vai ser bom para você fazer. E eu, justamente, já estava trabalhando, tinha uma prima que era funcionária do Ministério da Educação e Saúde, naquela época eram juntos, e ela fez como é que se diz? Ela me arranjou um emprego de extranumerário numa das repartições do Ministério da Educação e Saúde, que era o Departamento Nacional da Criança, que fica no Morro da Viúva, no Rio de Janeiro. Ainda hoje tem um hospital, Fernandes Filgueira, que tem uma estátua de uma mãe, uma mulher despida com uma criança no braço. Toda vez que eu passo lá, me lembro do tempo que eu trabalhei lá. E foi uma coisa interessante, porque ela ficou com essa coisa. Você mostra uma grande tendência para as artes, mas vai estudar Geografia e História, e depois, com o tempo, você se encaminha para esse pendor artístico que vai aparecer. E então eu fiz isso para me aliviar daquele choque, que eu estava confuso, sem saber. Então entrei e fiz o vestibular. Para minha surpresa, passei do vestibular, porque inclusive tinha inglês, a prova de inglês era feita junto com os alunos de ângulo germânicas, né? E eu me lembro que o texto que caiu para traduzir era um ensaio sobre arte, imagina, um ensaio sobre arte de Aldous Huxley. Não era uma coisa fácil. E era a mesma tradução, a mesma coisa que era pedido para os alunos que iam fazer anglo-germânicas. Então eu fiz, entrei, nós éramos 17 alunos de Geografia e História, e aí nós tivemos, ao longo do curso, o que nós estudávamos? Estudávamos a História Antiga Medieval, com Heremildo Viana, que foi um grande reaça na época das revoluções, que andou expulsando os colegas. E eu digo, o que eu vou fazer? Eu não vou estudar História Antiga, não vou poder ir para a Grécia, nem para Roma. Então eu tinha que ser Geografia, a História do Brasil. Era uma pessoa maravilhosa, encantadora, mas que ditava a aula para a gente. Aquilo era um arcaísmo para a época tão importante, que eu, por exemplo, me recusava a tomar nota, porque eu tomava emprestado o caderno da Lícia, e me poupava de escrever, porque ele achava que os fatos ainda não estavam bem sistematizados, então ele ditava a aula, que era uma verdadeira tortura. Bom, mas tinha também na Geografia Humana, tinha o pernambucano, como é que chama? Da Geografia da Fome, José de Castro, que dava aulas maravilhosas
Só que ele dava aula raramente, porque ele era médico, nutricionista, ganhava bem dinheiro com emagrecer as grafinas do Rio de Janeiro. Mas ele, quando podia, ele dava aulas que a gente ficava encantado, porque ele era um cara fascinante e que falava muito bem. E, inclusive, assisti a defesa de tese dele para catedrático de Geografia Humana. Tinha outra glória, que era o Delgado Carvalho, que foi tem uma vida muito interessante, quer dizer, que ele era filho de diplomata, nasceu na França, e depois, quando proclamaram a República, o pai se desvinculou do serviço brasileiro e foi com 20 anos de idade ele veio para o Brasil, perdeu a fortuna do pai. O pai disse que se ousasse pôr os pés no Brasil, que ele não considerava mais filho e não deixava nada para ele. E era um geógrafo avançado. Agora mesmo o Armin mandou a filha dele, a Ana, traduziu do francês uma das obras fundamentais dele que nunca foi traduzida, que é o Brasil Meridional. Vai sair em breve, eu espero, né? E foi um professor revolucionário. A gente fazia prova na biblioteca com livro e consulta. Era uma inovação que todo mundo ficava espantado, né? Mas ele era um homem genial. Eu já até o trabalho da Ana, eu fiz uma espécie de um prefácio contando a minha experiência dele. Ele era muito engraçado, ele dizia, não, geografia não, eu sou uma excrescência geográfica. Mas a gente fazia perguntas a ele e ele pegava um giz, desenhava e explicava tudo que a gente queria saber, dava uma bela aula de geografia. Mas então foi boa a minha formação nesse momento. Entrei para o Conselho Nacional de Geografia como aluno do primeiro ano. O Everton apresentou uma fotografia com gente numa estação, que é a estação de uma cidade goiana, chamada Ipameri, onde a Dora Romarista sentada em cima de uma mala e eu estou com um capacete africano de explorador, de membro do safari. E a gente trabalhou o mês de julho inteiro, porque a excursão, o Ruelã era o chefe da excursão, trazia os técnicos do Conselho de Geografia e alunos da faculdade. Eu me candidatei para ir porque tirei férias no mês de julho. Mas o trabalho demorou o mês de julho e o mês de agosto. Quando eu voltei, tinha perdido meu emprego. E a Dora Romariz, então, disse assim para o doutor Leite de Castro, disse assim, tem um rapaz que é aluno do primeiro ano, mas nós gostamos muito dele, ele é trabalhador, inteligente, e ele perdeu o emprego. A gente podia arranjar para ele um trabalho de auxiliar de geógrafo. Aí como é que se diz? Ele era esse diretor, na época, é daquela família dona do Pão de Açúcar, da história do Pão de Açúcar. E foi o único homem que foi demitido, bem no serviço público, porque um outro personagem fazia umas falcatruas, ia para os Estados Unidos fazer compra para o IBGE e trouxe uma lavanderia junto com a corrupção típica. Montou na Gávea uma coisa chamada Aladim. Devia ser Alibaba e os 40 ladrões.
Bom, então eu tive esse privilégio. Quer dizer, tinha direito a uma, como é que se diz, um horário especial. A gente ia assistir às aulas e ficava até 7, 8 horas da noite, quando os outros iam sim. Então, eu tinha a teoria na faculdade e a prática, trabalhando com Lígia Bernardes, e o destino me empurrou para clima, que no curso era a matéria que eu mais detestava, porque era uns rudimentos de meteorologia, sem nenhuma graça, né? Era um exame oral, por que a temperatura do termômetro de mínimo é de álcool e não é de coisa. Esse tipo de coisa. Não tinha nenhum sentido geográfico. E eu depois, justamente, fui eleger essa área para meu campo de pesquisa. Mas essa parte foi assim feita. Bom, para dar um exemplo dessa transição, quer dizer, esqueci de contar uma coisa. Quando eu tinha o emprego de fazer cobrança, que era uma coisa horrorosa, nunca ninguém tinha dinheiro para pagar, tinha faltado 2, 3 vezes, eu fiz um teste, da hoje eu me lembro, naquela companhia de Lever, da Gessi Lever, no escritório. Um rapaz muito gentil me deu um ofício, uma coisa para eu bater. E eu, aos 14 anos, minha avó me pagou o curso de datilografia da renda. Esse DFG, eu sabia, fazia tudo. Quando eu não fiz nada, eu fiz um borrão, saí humilhado, mas na lata do lixo. Eu não servi para nada, não aprendi nada, não sei nem ser datilógrafo, uma coisa. Tem que continuar fazendo cobrança. E então, quando eu passei para isso, já foi um grande progresso, né? E o Roelan, que era o francês, ele representa o mesmo papel do Bomberg em São Paulo. O Roelan foi importante para o Rio de Janeiro. Então, depois fiz o curso, conheci o José Veríssimo da Costa Pereira, que era um antigo professor, foi até professor do Pedro II, e ele só teve uma coisa, ele tinha livro didático que era famoso, não vou lembrar o nome dos coautores, mas ele foi a gente fez amizade, ele era um solteirão, e ele me levava a jantar na casa dele e me mostrava a biblioteca, que ele tinha tudo que era clássico de geografia, tudo que conhecia os italianos da geografia agrária. Ele era um erudito, mas ele não fez o curso quando abriu o curso, Orlando Valverde, outros colegas fizeram o curso. Quer dizer, o Dr. Fábio era engenheiro, mas ele fez o curso de geografia, né? Então, o Veríssimo não fez. E os outros colegas que tinham o diploma, conduzido pelos franceses, eram mais ou menos hostis ao Veríssimo. Não gostavam muito dele, não. Faziam oposição. E ele foi muito amigo meu, vi a biblioteca dele, todos os clássicos que ele tinha. Se você falava em geografia agrária, ele vinha com os italianos, ele era um erudito. E era um cara divertido, tocava piano de ouvido, fez muito sucesso quando teve a bolsa para os Estados Unidos, coisa que os outros foram junto com ele e tiveram. Mas o Veríssimo foi o meu segundo
chefe. Depois da Lísia Bernardes, então o Veríssimo me ajudou. E quando eu terminei o curso, o Renan, como fazia com os outros, depois da guerra, logo depois da guerra, foi um grupo de técnicos, de geógrafos do Conselho, foi mandado para a França. A França tinha sido estrupiada durante a guerra, mas queria retomar o seu papel de influenciador, principalmente que era muito voltado para as artes, para a música, para a pintura, para as coisas. Eles também quiseram incorporar a ciência, e com isso a geografia. Então foram vários colegas, cada um foi para Montpellier, o outro foi para Rennes, o outro foi uma equipe de 5 geólogos. E aí criou-se essa tradição de que cada ano, à medida que a pessoa terminava o curso e era funcionário do IBGE, ia para a França com a bolsa, que foi o que aconteceu comigo. E tem uma coisa curiosa, é que a publicação do primeiro artigo, que é aquele que o mostrou, era realmente, não era assinado, era São Luís e Teresina, que a Lísia me pediu para fazer, mas não era assinado. O primeiro artigo assinado é Notas para o Estudo do Clima do Centro-Oeste do Brasil. O clima me perseguindo sempre. Eu vim mudar aqui em Florianópolis. Bom, então, essa era uma parte importante. Bom, então vejam bem, a orientação vocacional falava em arte, falava em história, e o curso era de geografia e história. Então, hoje em dia, se eu dou um balanço na minha trajetória, eu posso encontrar esses 3 blocos que foram feitos sem nenhum planejamento. Primeiro, na geografia, eu escolhi como ramo porque era fatal ter a geografia junto com os outros 2 elementos. Então eu tenho a parte da minha obra, que eu centralizei em geografia. Eu nunca me preocupei com geografia física, geografia humana, para mim era uma coisa unitária, como ainda hoje eu acho que ela é. E o curso, que era Geografia e História também influenciou. Por quê? O Everton mostrou. Eu, quando me aposentei, eu dediquei ao meu esforço inteiro para fazer um trabalho sobre a minha terra, sobre o Piauí. Porque como eu migrei aqui do Rio de Janeiro para o Sudeste, comecei minha carreira aqui, eu não... como é que se diz? Eu comecei minha carreira aqui, então eu tinha que ver a parte da história do Nordeste, que eu não tinha... Meu Deus, eu fui fazer um trabalho sobre o Nordeste quando eu fui para a Universidade de Tsukuba, né? Que é um dos artigos que eu mais gosto e que foi traduzido em 3 revistas aqui, embora a tradução não seja boa, tem até erro de concordância, mas o original foi publicado em inglês. Bom, então, a parte de história, eu queria fazer uma coisa sobre o Piauí. Então, me dispus a fazer, a pegar 4 gerações, quer dizer, comecei em 1850, que foi um ano muito importante, o ano da Lei de Terra, o ano do Lei de Terra, hein? Isso, criação do Amazonas, uma série de eventos importantes.
Bom, e depois disso, eu fiz peguei a minha família, porque eu guardei sempre retrato, cartas, era o neto favorito da minha avó, então era o herdeiro de todo o baú dela, com todos os documentos. E eu então resolvi fazer essa coisa. São 4 volumes de uma série que eu chamei de Rua da Glória, porque era a rua onde eu nasci, ele mostrou a casa. E era interessante pelo seguinte, porque eu usei pegar uma família que era a minha. Quer dizer, não tem nada. Eu botei o nome Rua da Glória porque era o nome da rua. Quando o baiano mudou a capital de Oeiras, fez Teresina, que foi a primeira cidade planejada, quer dizer, não com as leis do urbanismo, mas ele tirou a capital de Oeiras, que era no interior, e pôs no eixo do Rio São Francisco, que era a via comercial natural. Então fez lá em Teresina, e no início as ruas todas eram assim, Rua da Estrela, Rua do Amparo, Rua dos Negros, e todas elas eram assim. E a minha, que era, já naquela época era Coronel Lisandro Nogueira, era Rua da Glória, que ainda hoje o pessoal chama, porque essa história de botar nome de homem político em rua não dura nem uma geração, porque ninguém sabe mais quem eles foram. Mas eu botei Rua da Glória. Não é para glorificar nada, é porque a minha família é tipicamente uns que eram fazendeiro rico e que perderam, e outros que eram da lavoura e que entraram para a polícia e ascenderam um pouco. Então, o nome Rua da Glória não é para glorificar nada, era a rua, o nome que era dado à minha rua. Então, foram 4 volumes, quer dizer, o único que foi publicado, porque vocês vão ver que, como eu tenho uma grande sorte em editar livro, é a minha característica, fica tudo encalhado, 10 anos. Bom, então eu fiz essa coisa. Basta dar o nome da coisa, vocês vão perceber. Quer dizer, o primeiro eu chamei Tempo de Balaio porque eu fui fazer uma síntese da história do Piauí e acabei vendo a importância que a Guerra dos Balaios teve, inclusive no Piauí, porque só se fala no Maranhão, porque o Tamandaré foi para lá, o Caxias recebeu o nome da cidade maranhense de Caxias, e para o Piauí, que nada é a mesma coisa, ainda hoje é a face oculta da lua, ninguém sabe quem é o Piauí. O Moreira Salles diz assim, por que você botou o nome da revista Piauí? Porque é um nome sonoro que tem 4 vogais. Não foi por ela, não foi por mérito do Estado. Mas então ficou o Tempo de Balaio como introdução. A primeira é assim, Rumo à Cidade Nascente, é o meu bisavô, os bisavós. Depois o segundo quer dizer, primeiro Rumo à Cidade Nascente. A cidade foi criada e os 4 troncos da família vieram atraídos pela nova capital. Bom, depois houve no tempo... Não. As armas e as máquinas, porque do bisavô passa para o avô. As armas e as máquinas, porque um avô era militar e o outro era mecânico. O terceiro se chama No Tempo dos Revoltórios, que era a coluna Prestes, quando, em outubro
de 25, ele está do outro lado do rio ameaçando entrar em Teresina. Aí meus pais estão se casando nessa época. Então por isso chama no Tempo dos Revoltosos. E o último, que é memorialismo meu, eu botei O Tamanho de uma Esperança. Essa obra foi terminada em 93. Durante um ano eu fiz a pesquisa. Durante um ano eu redigi e desenhei as ilustrações todas. E no último ano eu... O que está dizendo? Sim, o terceiro chama No Tempo dos Revoltosos e o quarto Tamanho da Esperança. Pronto. Esse daí está encalhado desde 1993. Quantos anos são? 21. Já atingiu a maioridade. Esse está encalhado na Universidade Federal do Piauí, que depois que me deu o título de honoris causa, disse que ia editar. Não, dizem que está andando, mas não está andando nada, está tudo encalhado. E o outro, para completar o lado da história, né, eu quero chamar a atenção para isso, que eu fiz geografia, a ciência veio, da história eu produzi, mas os dois obras que eu produzi estão encalhadas, paradas do mesmo jeito. Uma é essa, da Rua da Glória, e o outro foi o tempo que eu tive no Japão, passei os 2 últimos anos, tinha espaço e muito conforto para trabalhar, e eu resolvi, que a biblioteca era ótima, tinha muita coisa sobre a Amazônia, eu resolvi fichar os fatos e depois achei que dava para fazer uma cronologia histórica. E aí dessa cronologia histórica que eu fiz, manuscrito, quer dizer, com nanquim mesmo, do tamanho daquela folha maior, e ilustrado por mim também, com recortes. E eu fiz um trabalho, quer dizer, uma memória explicativa dizendo como tinha sido feita e um texto, cronologia histórica da Amazônia brasileira. Esse aí está encalhado há 10 anos. Na Assembleia da GB, da UGI, realizada em Goiânia, eu não me lembrava qual é o ano, mas um colega me disse com certeza que foi em 2004. Então, 2004 para agora, quantos anos são? São 10 anos. Uma está encalhada e a outra com 10. E eu acho que eu morro e não tenho a graça de ver os dois publicados. Mas, em todo caso, era isso que eu queria mostrar, que valeu a orientação vocacional, porque eu fiz um trabalho de história. Na geografia, eu centralizei numa parte que era muito carente, não porque eu gostasse, mas eu resolvi gostar à força. Quer dizer, a Lízia Bernardi sempre dizia, não, você vai gostar, um dia você vai se encantar com o clima. Eu elegi essa área porque era difícil, era carente, quer dizer, geomorfologia tinha o Aziz e o Fernando Flávio Marques de Almeida, tinha muita gente boa. Não, então eu pegar a climatologia, que tinha sido péssima para mim, até a curso na França que eu fiz de climatologia de lá também não era bom, não. O professor era diretor do observatório em Paris, mas dava aula de elementos de meteorologia. Então, e agora a parte de arte. Eu comecei, quando eu me aposentei, era justamente o momento em que a geografia estava, olha só, nessa distância
de para agora, são 87 anos. Então, a gente vai ver que a parte de arte, por que eu passei para isso? Porque estava uma confusão muito grande. Eu me aposentei da USP, quer dizer, eu podia, saiu minha aposentadoria quando eu fiz 60 anos. Eu iria galhardamente até os 70 da expulsória. Por quê? Pelos alunos eu iria, mas para aturar crise de afirmação de colega jovem e caturrice de colega velho, não dá. Então, por isso que eu fiz naquele trabalho lá, eu pedi para incluir, já que eles iam repetir o Baixo São Francisco, eu pedi para eles incluírem uma coisa que eu tinha feito, que era inédita, que foi uma aula inaugural. Não chamo nunca de aula magna, as minhas são aula inaugural. Eu fiz uma aula inaugural muito triste, quer dizer, porque estava evidente que eu estava, que eu estava perdi o fio da piada. Sim, pedindo a aula inaugural. A aula inaugural é extremamente triste, pessimista. Eu estou praticamente fazendo uma despedida da Departamento de Geografia da USP. E saiu publicado, vocês podem constatar agora, no final, Milton Santos veio, me deu um abraço, estava até comovido, disse assim, você é um poeta. E outra, a Rosa, disse, mas você está demais pessimista. Eu digo, eu estou com todas essas brigas aqui, greve, você prepara um curso com todo capricho, quando chega na hora, dá uma aula, 2 aulas, daqui a pouco para durante 3, 4 meses, aí você não perdeu o rebolado, não tem mais graça nenhuma. Então, era essa situação que me fez aposentar. Mas aí, quando eu me aposentei, eu comecei a passar para o lado da relação arte, ciência e arte. O primeiro trabalho, quando meu irmão fez 50 anos, ele é 11 anos mais novo que eu convidei para, aluguei uma casa na Prainha do Norte, e ele veio com toda a família, passou lá. E eu tinha alugado uma casa, e nessa casa tinha uma pequena biblioteca e tinha o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Então eu li o Cortiço e aí me deu a ideia. Mas isso tem tanta geografia aqui, com colonização italiana e tudo mais. Aí fiz a primeira experiência, que foi aquela. E depois fui continuando. Fiz com esse romance, fiz Guimarães Rosa, fiz uma porção deles. Agora, fiz a geografia procurando também cinema, com o trabalho do Zé Rafael, no Amigonial. Tenho o trabalho de... Hein? Não. Sim, o quadro do pintor e tal. E agora, eu estou ficando doido, eu estou com um projeto de fazer um grande desafio, que é juntar 4 gêneros. Primeiro, oh meu Deus, o autor da Montanha Mágica, Thomas Mann, que escreveu A Morte em Veneza, o Luchino Visconti, cineasta, o Luchino Visconti, cineasta, bom, ainda tem mais, e tem um mais que eu não me lembro agora,
E o outro que é eu fazer a relação com a música. Todo mundo diz que eu estou doido, mas vai dar certo, porque tem a Sinfonia número 3 do Mahler, que se encaixa perfeitamente. Então tenho esse desafio agora para fazer, e que eu vou encarar a Morte em Veneza, que tem 4, inclusive música, que é uma loucura, uma temeridade, mas eu vou tentar. Bom, agora eu queria, para encerrar, dizer 3 coisas a respeito da nossa vida, né? Que então é o seguinte: a universidade. A universidade, para mim, é uma coisa sagrada. A universidade é um centro de cultura. Não é só uma forma de dar diploma, credenciais para as pessoas trabalhar, ser geólogo, ser médico, ser tudo. É, antes de tudo, um centro de cultura. Então, eu, como professor de geografia, não me restringi aos quadros da geografia. Eu sempre procurei ir além e ver as relações que a geografia tem com os outros ramos. Quer dizer, compartilhava a minha leitura, porque os alunos já têm dificuldade de trabalhar, não vai ter tempo de estar fazendo epistemologia, filosofia. Então, eu me sinto na obrigação de compartilhar aquilo que eu estou fazendo esforço para aprender, para trocar em miúdo e fazer com os alunos de pós-graduação. Eu fazia os seminários normais e dizia: olha, eu faço um seminário optativo, vocês fazem se vocês quiserem, em que eu vou compartilhar com vocês aquele algo mais que eu estou procurando. Então eu quero que vocês façam. Quem quiser vir, venha, quem não quiser, não venha. Eles acabavam vindo e me agradeciam. Então eu acho que é isso. A geografia, a universidade é um centro criador, divulgador de cultura. Por isso que a universidade que se preza tem orquestra sinfônica, tem museus de arte, de coisa. É uma coisa. Agora, a nossa universidade, que vive agora até em greve, porque não tem dinheiro para nada, tem mais funcionário do que professor, tem funcionário que ganha mais do que professor, é a burocracia miserável, e nós, inclusive, de tal maneira vamos sendo infectados com isso, que nós fazemos também como é que se diz? Trabalho burocrático. É um trabalho burocrático. O professor da universidade é tratado mais como um funcionário público do que um professor. Então isso eu acho lastimável. Agora tem uma coisa que ainda não foi atingida e que eu pelo menos experimentei nisso, é que se você quiser ter liberdade, você tem liberdade. Ninguém deu palpite nos meus programas de trabalho e nem tampouco na maneira de dar aula. A última disciplina que eu dei, que eu dava todas as disciplinas da área de geografia física, menos pedologia, que era em Queiroz, né? Chamada Recursos Naturais. Foi o último curso que eu dei. Então, esse curso, a essa altura, eu via o problema seguinte: alunos, aí já estava na confusão de física humana, geografia é ciência social, não é humanismo, como eu acho que é. Se trata mais de humanismo do que de ciência social, do que sociologia. Então, você vê que... Hein? Bom, a liberdade. Esse curso de recursos naturais, assim, não é conservação de recursos naturais, não sou agrônomo, vou dar um curso final do século, recursos e mudanças. Então, para mudança,
eu digo, não vou dar exemplo só com fato geográfico, muito menos fazer, como é que se diz?